O que vemos é mais uma vez isto. Anticauda, uma pluma de gás e poeira, apontado para o Sol. O especial. O interessante sobre o dia 22 de janeiro é que nós estamos olhando para o objeto 3 Atlas de a direção do Sol. Isso é um alinhamento incrível com precisão de 0 graus. A imagem parecia impossível naquele momento. Apareceu na tela porque era a imagem mais nítida já tirada de um cometa. 3 atlas oftalmológicos de uma vez quando deveria. Tem vindo a desaparecer. Esta fotografia não foi tirada quando o cometa foi o que esteve mais próximo da Terra, mas mais tarde quando já estava se afastando e rumo a Júpiter, em vez de enfraquecer. 3. Atlas subitamente mostrou intensidade. Atividade liberando uma longa e brilhante cauda iônica que se destacava contra o fundo do espaço. Essa contradição é o que torna isso possível. Momento perturbador por causa da distância. Deveria acalmar um cometa, não despertá-lo. Então, a verdadeira questão é simples. Será que você está vendo um truque de perspectiva? Ou será que não? Este objeto realmente muda depois que nós pensávamos que isso já tinha ficado para trás. A descoberta não começou com imagem chocante, mas com noite comum de observação que parecia rotina no início. O telescópio já estava montado. A transmissão ao vivo estava em andamento e o cometa 3T Atlas apareceu na tela como qualquer outro. Outro objeto distante se movendo silenciosamente, através de um campo de estrelas. Não houve reação imediata, nenhuma clareza. Sinal de que algo incomum estava acontecendo. Revelando-se porque os dados brutos muitas vezes escondem seu significado por trás do ruído e do movimento. Durante a transmissão ao vivo, cada exposição mostrou o cometa passando calmamente, o plano de fundo. E, à primeira vista, comportou-se da maneira que os observadores esperavam. O núcleo estava visível. A estrutura parecia familiar e nada sobre a cena exigia urgência ou preocupação. Naquele momento as imagens pareceram úteis, mas não excepcional, razão pela qual a sessão terminou sem qualquer sensação de que a descoberta já havia ocorrido. A mudança aconteceu horas depois, alheio ao local, do telescópio e ao vivo, público. Quando os dados foram analisados de manhã, as imagens já não existiam. Alvos móveis, mas registros congelados que permitiam uma atenção mais aprofundada. Foi então que os detalhes sutis começaram a se destacam porque o processamento remove distrações e força. O olhar a focar, com foco na estrutura e não no movimento. Com a redução do ruído e a maior clareza, melhorou, o cometa parou de olhar comum. O que parecia fraco e compactar durante a transmissão ao vivo agora, mostraram sinais de atividade que eram fáceis perder em tempo real. A imagem revelou mais do que uma simples ponto brilhante e o espaço ao redor o núcleo parecia repleto de energia, do que o vazio. Aquele momento gerou certo desconforto, do que entusiasmo porque os dados não corresponderam às expectativas. Cometa 3. O Atlas já estava me afastando da Terra e, de acordo com o cometa básico, comportamento sua atividade visível tem diminuído. Em vez disso, a imagem processada sugeriu o oposto, como se o objeto tornam-se mais ativos após passarem por isso. Ponto mais próximo. Essa constatação foi perturbadora porque chegou sem intenção. Havia nenhuma busca por anomalias. Nenhuma tentativa de forçar um resultado estranho e nenhum desejo de comprovar uma afirmação dramática. O observador não vá em busca de algo incomum, mas os dados insistiam em ser reexaminado. A experiência destaca um padrão que aparece frequentemente em observações reais. Detalhes importantes raramente são óbvios à primeira vista e o significado muitas vezes surge somente após tempo e análise cuidadosa. Neste caso, a noite tranquila a observação tornou-se o ponto de partida de uma questão que não podia ser ignorada. Se as imagens brutas pareciam normais, mas os dados processados contavam uma história diferente. Então o problema não era o equipamento ou o método. O problema era entender por que o cometa se comportou de uma maneira que não combinava ao cronograma previsto. E essa pergunta naturalmente leva a uma questão mais profunda. Onde exatamente estava o cometa 3 Atlas neste momento no espaço e por quê? Será que a sua posição importava tanto assim? A posição do cometa 3I no Atlas é importante, porque a distância no espaço geralmente indica uma história clara sobre o comportamento.
À medida que um cometa se afasta da Terra e do Sol, sua atividade visível normalmente enfraquece, pois o calor e a radiação são as principais forças que impulsionam o gás e a poeira. Liberar. Essa regra básica ajuda os astrônomos a prever o que eles deveriam ver em cada estágio da jornada de um cometa. Neste momento, o Atlas D3 não existe mais, aproximando-se do nosso planeta. Já passou por uma análise mais detalhada. Janela, e agora está se deslocando para fora, dirigindo-se lentamente em direção à região, dominado pela gravidade de Júpiter. De um ponto de vista observacional simples, do ponto de vista, esta deverá ser uma fase mais tranquila, onde as mudanças se tornam sutis em vez de dramatical. Essa expectativa vem de décadas de estudos de cometas. Quando esses objetos são mais perto do Sol, o calor causa congelamento. Material para transformar em gás, criando caudas brilhantes e jatos visíveis. À medida que a distância aumenta esse processo, geralmente diminui a velocidade e o cometa desaparece. O pano de fundo do espaço. É por isso que o momento atual parece inadequado. Os dados mostram uma atividade elevada. Quando a lógica sugere declínio e este contraste não pode ser ignorado. Não se trata de uma pequena variação ou imagens pouco nítidas, mas com diferença em comportamento que aparece exatamente no estágio, quando a comunicação deve substituir o movimento. Outro fator importante é o alinhamento. Como o Sol, a Terra e o cometa 3 Atlas aproxima-se de uma linha quase reta, luz interage com o objeto de uma maneira diferente. Caminho. Esse alinhamento pode aprimorar certos aspectos, características e revelam estruturas que são normalmente mais difíceis de ver. No entanto, o alinhamento por si só não explica tudo. Mesmo com iluminação favorável, o aumento, a atividade ainda requer material para ser liberado pelo próprio cometa. A luz pode revelar detalhes, mas não pode criar movimento ou energia onde não existe. Existe. É aqui que Júpiter está. A influência torna-se relevante, sendo o maior planeta do nosso sistema solar. Sistema solar Júpiter possui um poderoso campo gravitacional que pode perturbar objetos em movimento. Pequenas alterações na tensão ou na rotação ocorrem quando um cometa entra em sua esfera de influência. No entanto, essa explicação também levanta questões. Os efeitos gravitacionais geralmente atuam sobre tempo, não em rajadas repentinas e visíveis. Se Júpiter desempenha um papel, o que sugere um processo que está apenas começando, não é um que já atingiu o pico. Então, a posição do cometa 3i no Atlas cria mais confusão do que clareza. Está suficientemente longe para que a atividade lento alinhado o suficiente para que os detalhes devessem parecerem mais nítidos e suficientemente próximos de Júpiter introduzirá novas forças. Essas condições se sobrepõem de uma forma que dificulta a interpretação. Entender onde o cometa está localizado ajuda a definir o que deve ser possível e o que não deveria ser feito. Neste momento, as observações se encontram desconfortavelmente entre a expectativa e realidade. E se a posição por si só não consegue explicar mudar, então o próximo passo é inevitável. Quão diferente é este cometa, agora em comparação com quando estava mais próximo de nós? O detalhe mais preocupante sobre o cometa 3i. Atlas não está onde está agora, mas como está agora, ele se comporta de maneira diferente em comparação com quando estava mais perto da Terra. Quando o cometa passou mais perto do nosso planeta, sua aparência correspondeu às expectativas com um núcleo mais brilhante, estrutura limitada e apenas pequenos sinais de atividade ao redor. Nessa fase, as imagens sugeriam um objeto familiar seguindo um padrão previsível. Durante sua aproximação, o cometa parecia compacto e contido. O núcleo aparentava ser maior e mais definido, enquanto o espaço ao redor mostrava apenas tênues vestígios de material sendo liberado. Os observadores procuraram por estruturas alongadas e movimentos dramáticos, mas os dados ofereceram pouco além de jatos sutis e um brilho arredondado. Essa fase fazia sentido. Os cometas geralmente mostram suas características mais fortes perto de encontros mais próximos, quando o calor e a radiação estão no auge. O comportamento do cometa 3 Atlas naquele momento se encaixava perfeitamente no que a experiência havia ensinado aos observadores.
A confusão começou somente depois que o cometa se afastou ainda mais. À medida que a distância aumentava, o núcleo parecia menor, mas a atividade ao redor se expandia em vez de diminuir. Em vez de se acalmar, o objeto começou a exibir sinais mais fortes de movimento e liberação. Essa inversão desafia pressupostos básicos. A distância geralmente traz estabilidade não escalada, e a diminuição da luz deveria reduzir os efeitos visíveis. No entanto, as imagens capturadas posteriormente mostraram mais energia, mais estrutura e um alcance maior do que aquelas registradas durante a fase mais próxima. O contraste torna-se mais nítido quando ambos os períodos são colocados lado a lado. Imagens anteriores mostravam contenção e simplicidade. Embora dados posteriores tenham revelado extensão e intensidade, o cometa não apresentou um declínio suave, mas sim uma mudança para um estado que parecia mais dinâmico do que antes. Essa mudança levanta uma questão incômoda. Se a proximidade por si só não controla a atividade, então, o que controla? O cometa não encontrou repentinamente mais luz solar, nem inverteu sua trajetória em direção ao sistema solar interno. Uma explicação possível seria uma resposta tardia. O material abaixo da superfície poderia ter reagido lentamente ao aquecimento inicial, liberando energia somente após algum tempo. Tal comportamento é possível, mas raramente se manifesta de forma tão clara ou intensa em observações. Outra possibilidade envolve a estrutura interna. Se o cometa 3 Atlas contém camadas que reagem de forma diferente ao estresse, o afastamento da Terra poderia expor fragilidades que não eram visíveis antes. Isso sugeriria que o cometa é menos uniforme do que parecia. No entanto, essas ideias ainda são provisórias. O que importa mais é o padrão em si, onde o aumento da distância coincide com o aumento da atividade. Esse padrão se destaca porque contradiz a cronologia que os observadores usam para interpretar o comportamento dos cometas. A mudança também afeta a forma como o objeto é percebido. Antes, o cometa parecia distante e comum, mas depois começou a chamar a atenção. Sua transformação não foi dramática, em um único instante, mas gradual o suficiente para causar desconforto depois de notada. Por isso, a mudança não pode ser descartada como um truque visual. A diferença persiste em várias imagens e etapas de processamento. Ela reflete uma mudança real na forma como o cometa interage com o seu ambiente. Se o cometa 3 Icor Atlas parecesse mais calmo quando deveria estar mais ativo e mais vibrante quando deveria ter perdido intensidade, então a própria comparação se torna a principal evidência. E essa comparação nos leva diretamente ao próximo mistério. O que exatamente está sendo liberado por esse objeto e por que sua cauda agora se parece completamente com o que era antes? A característica mais marcante do cometa 3I Atlas não é mais sua posição ou o momento de sua passagem, mas sim a forma e o comportamento de sua cauda. O que agora se estende atrás do cometa não é um borrão tênue, mas uma longa e bem definida cauda iônica que carrega claros sinais de energia e movimento. Essa única característica muda a forma como todo o objeto é compreendido. Observações anteriores mostravam algo muito diferente. Quando o cometa 3 Atlas estava mais próximo da Terra, sua estrutura parecia compacta, com um brilho arredondado e apenas jatos curtos visíveis nas bordas. Essas características eram sutis e fáceis de passar despercebidas e correspondiam à imagem de um cometa relativamente calmo. A cauda atual quebra esse padrão. É mais longa, mais brilhante e mais direcional, sugerindo que partículas carregadas estão sendo fortemente impulsionadas pela interação com a radiação solar. As caudas iônicas geralmente apontam diretamente para longe do Sol, e sua visibilidade depende tanto da atividade quanto das condições no espaço. O que torna este caso incomum é o momento em que ocorre. Uma longa cauda iônica normalmente se torna mais evidente quando um cometa está mais próximo do Sol e sob uma influência mais forte. Observar uma estrutura tão pronunciada à medida que o cometa se afasta levanta questões imediatas. A cauda também parece mais organizada do que o esperado. Em vez de desaparecer suavemente no espaço, ela mostra um limite claro e uma direção consistente, o que implica uma liberação sustentada, em vez de uma explosão breve.
Isso sugere que o cometa não está simplesmente perdendo material residual, mas produzindo ativamente gases carregados. Esse comportamento contrasta com dados anteriores. Antes, a área ao redor parecia calma, e a cauda nunca dominava a imagem. Agora, a cauda tornou-se a característica definidora, remodelando a forma como cometa é percebido à primeira vista. As caudas iônicas são indicadores sensíveis. Elas respondem rapidamente a mudanças nos campos solar eólico e magnético. O que significa que seu formato reflete as condições reais e não uma ilusão visual. Uma cauda visível indica interação contínua, não um remanescente estático. A diferença não é apenas visual, mas estrutural. O núcleo do cometa pode parecer menor, mas a cauda se estende muito além dele, desviando a atenção do próprio núcleo. Isso cria a impressão de um objeto que está mais ativo agora do que quando era mais brilhante e estava mais próximo. Para os observadores, isso levanta uma distinção importante. Um cometa pode parecer impressionante devido à proximidade ou devido à sua energia. No caso de 3 Atlas da última explicação, agora parece mais difícil de ignorar. Isso não significa que o fenômeno seja impossível. Os cometas são complexos, e seu comportamento pode mudar com base na composição interna e em forças externas. No entanto, o desenvolvimento nítido de uma cauda como essa neste estágio é raro o suficiente para merecer atenção cuidadosa. A cauda força uma reavaliação de suposições anteriores. Se a característica mais dramática surgir após o pico esperado, então a linha do tempo usada para avaliar a atividade pode estar incompleta. E isso nos leva à próxima questão crucial. Se a cauda é tão proeminente, que detalhes estavam ocultos nos dados antes da remoção do ruído e das estrelas? A verdadeira mudança de perspectiva não veio da captura de novas imagens, mas da remoção daquilo que não deveria estar lá desde o início. Imagens espaciais brutas estão sempre repletas de ruído, estrelas de fundo e elementos visuais que podem mascarar detalhes importantes. Somente após a redução dessa interferência é que a verdadeira estrutura do cometa 3IB Atlas começou a se destacar. Inicialmente, as imagens não processadas pareciam comuns. O cometa aparecia como um ponto em movimento deslizando tranquilamente por um denso campo estelar. E nada naquela imagem exigia uma atenção maior. É por isso que descobertas reais raramente acontecem durante observações ao vivo, pois o movimento e a distração tornam fácil perder de vista mudanças sutis. Quando a redução de ruído foi aplicada, a imagem começou a mudar de significado. A névoa ao redor se dissipou e o cometa deixou de se misturar com o fundo. Em vez de um simples brilho, uma região estruturada de atividade tornou-se visível ao redor do núcleo. O passo mais importante foi remover as estrelas. Uma vez removido o fundo, o cometa deixou de ser avaliado apenas pelo contraste e passou a ser analisado por sua forma e comportamento. Isso revelou que o material ao redor não era aleatório, mas organizado e direcional. Nessa etapa, a imagem deixou de ser sobre qualidade e passou a ser sobre conteúdo. A cauda parecia mais limpa, mais longa e mais contínua do que o esperado, e sua direção permaneceu estável ao longo de vários quadros. Essa consistência é importante porque artefatos aleatórios geralmente se deslocam ou desaparecem durante o processamento. O que surgiu não foi uma explosão dramática, mas uma confirmação silenciosa. Cada etapa de limpeza reforçou o mesmo resultado, demonstrando que a atividade era real e persistente. Se o efeito tivesse sido causado por erro de equipamento ou truques de software, não teria resistido a refinamentos repetidos. Esse processo também alterou a forma como o tempo era percebido nos dados. Ao visualizar os quadros individualmente, as diferenças eram sutis, mas ao compará-los após a limpeza, a progressão tornou-se clara. O cometa não estava congelado em um único estado, mas evoluindo de uma maneira que as imagens brutas não conseguiam mostrar. Para os observadores, esse momento costuma ser desconfortável. O processamento tem como objetivo esclarecer, não surpreender. No entanto, aqui ele revelou características que desafiaram suposições anteriores. Quanto mais nítida a mita da imagem se tornava, mais difícil era ignorar o que aparecia. É por isso que o ruído é tão importante na observação espacial. O que vemos à primeira vista é frequentemente moldado por limitações e não pela realidade. Somente após a remoção das interferências
é que os padrões começam a se revelar. No caso do cometa 3 de Atlas, o ruído estava ocultando a estrutura e não a criando. Uma vez que essa estrutura se tornou visível, a questão deixou de ser se havia algo em comum presente. A questão passou a ser como essa estrutura estava mudando ao longo do tempo e se essas mudanças seguiam um padrão que pudesse ser rastreado quadro a quadro. A mudança no Atlas do cometa 3IG torna-se mais convincente quando as imagens são vistas como uma sequência em vez de um único instante. Um único quadro sempre pode induzir a erros, mas uma série revela movimento, crescimento e direção que não podem ser facilmente explicados. É aqui que a história passa da suspeita para o padrão. Nos primeiros fotogramas, o cometa parece contido. O núcleo está presente, o brilho ao redor é limitado e a cauda parece curta e tênue. Nada nessas primeiras imagens inspira alarme e o objeto ainda parece distante e familiar. Conforme a sequência continua, mudanças sutis começam a aparecer. A cauda se estende cada vez mais no espaço e sua forma se torna mais definida a cada quadro. Não se trata de um salto repentino, mas de uma extensão constante que sugere um processo contínuo, em vez de um evento isolado. Na metade da sequência, a diferença se torna difícil de ignorar. A cauda deixou de ser um acessório do cometa e tornou-se uma característica dominante que atrai o olhar em primeiro lugar. Sua direção permanece consistente, o que implica uma interação estável com forças além do próprio cometa. Os frames posteriores acentuam ainda mais essa mudança. O que antes parecia um objeto compacto, agora parece rodeado de movimento e energia. A cauda mostra sinais de torção e curvatura, sugerindo mudanças nas condições do espaço, em vez de ruído aleatório. Essa progressão é importante porque elimina a possibilidade de coincidência. Artefatos aleatórios não aumentam quadro a quadro e erros visuais raramente mantêm sua estrutura ao longo do tempo. A consistência é o argumento mais forte de que algo real está acontecendo. Outro detalhe fundamental é o momento em que os eventos ocorrem. As mudanças não acontecem todas de uma vez, mas se desdobram gradualmente ao longo da sequência. Essa evolução lenta torna mais difícil culpar o equipamento ou o processamento, porque esses efeitos geralmente aparecem de forma repentina e inconsistente para os observadores. Assistir aos fotogramas em ordem cria uma percepção incômoda. O cometa não está congelado em um único estado, mas se transforma ativamente à medida que se move. Cada imagem parece um passo em um processo que ainda está em andamento. Isso também muda a forma como o cometa é interpretado. Em vez de ser julgado pelo seu momento de maior brilho, ele deve ser compreendido pelo seu comportamento ao longo do tempo. Essa mudança de perspectiva é crucial para evitar conclusões falsas. O que torna a sequência especialmente perturbadora é que a evolução não corresponde às expectativas. O cometa torna-se mais expressivo à medida que se distancia, o que contradiz a narrativa usual de declínio gradual. A composição sugere persistência, não exaustão. Nas imagens finais, a transformação torna-se inegável. A cauda é longa, estruturada e dinâmica, e o cometa já não se assemelha à sua aparência anterior. O que começou como um objeto discreto tornou-se algo que exige explicação. Observar a mudança do cometa. 3I. Atlas, quadro a quadro, nos leva a uma constatação simples. Não se trata de uma única imagem estranha, mas de uma progressão visível que se desenrola ao longo do tempo. E uma vez aceita essa progressão, a próxima pergunta torna-se inevitável. Que explicações podem justificar um comportamento que permanece consistente, estruturado e inexplicável? Nesta fase, as observações em torno do cometa 3E Atlas sugerem explicações, mas nenhuma delas resolve completamente a questão. Diversas ideias podem explicar partes do que vemos, mas cada uma delas deixa lacunas que mantêm o mistério em aberto. É aqui que o raciocínio cuidadoso se torna mais importante do que respostas rápidas. Uma possível explicação é o ponto de vista. Conforme as posições do Sol, da Terra e dos cometas se alteram, a luz pode revelar características que antes estavam ocultas. Mudanças no ângulo podem aumentar o contraste e fazer com que as estruturas pareçam mais nítidas do que antes.
Essa ideia tem mérito porque o alinhamento pode transformar a aparência dos objetos no espaço. Uma cauda que parecia tênue antes pode de repente se destacar sob melhores condições de iluminação. No entanto, o ponto de vista por si só não pode criar atividade sustentada, já que a luz revela, mas não produz movimento. Outra explicação é a interação solar. O cometa pode estar respondendo a mudanças nas condições solares do vento solar ou magnéticas que variam ao longo do tempo. As caudas iônicas são especialmente sensíveis a essas forças que podem esticá-las e moldá-las de maneiras drásticas. No entanto, essa explicação também tem limitações. Os efeitos solares influenciam muitos cometas, mas a maioria não apresenta um crescimento tão evidente nesta fase da trajetória. Se essa fosse uma reação comum, comportamentos semelhantes seriam observados com mais frequência nos registros. Uma terceira ideia envolve a ativação retardada. O material abaixo da superfície pode reagir lentamente ao aquecimento inicial, liberando gás, depois que o cometa já se afastou mais. Isso poderia explicar por que a atividade aumenta mais tarde e não mais cedo. Respostas retardadas ocorrem, mas geralmente são sutis. O que diferencia o 3 Atlas é a clareza da sua mudança. A transição da calma para a atividade é suficientemente visível para questionar a ideia de uma liberação gradual. A estrutura interna oferece outra perspectiva. Se o cometa contiver camadas irregulares, a tensão causada pelo movimento e pela gravidade poderá abrir novos caminhos para a fuga de gás. Tal processo não seria instantâneo, mas gradual e persistente. Essa explicação se encaixa na progressão constante observada ao longo dos quadros. No entanto, isso ainda não explica por que as características mais dramáticas aparecem após o pico esperado. A estrutura por si só descreve como material escapa, não porque a sensação de tempo está invertida. Cada hipótese explica algo, mas nenhuma explica tudo. Essa é uma distinção importante. A ciência muitas vezes avança identificando o que não se encaixa em vez de forçar uma única resposta. O que torna a situação interessante é a moderação. Não há necessidade de tirar conclusões precipitadas ou inventar forças desconhecidas. O mistério reside dentro do conhecimento da física, mas no limite do que essas regras geralmente prevêem. Ao separar a observação da especulação, o quadro permanece claro. O cometa apresenta mudanças reais e consistentes. A causa permanece incerta. Essa incerteza não é uma falha, mas um sinal. Isso marca um momento em que a compreensão faz uma pausa e surgem perguntas mais profundas. Se nenhuma das explicações usuais justifica completamente o que é visto, o passo final não é adivinhar, mas sim perguntar. Assim enquanto o Cometa 3. E Atlas continua sua jornada. Uma pergunta permanece. Estamos testemunhando uma rara variação de um processo familiar ou uma pista que desafia nossa compreensão do comportamento dos cometas após sua passagem por nós. O que observamos no cometa 3A Atlas não é uma resposta definitiva, mas um alerta de que o espaço ainda guarda padrões que não compreendemos completamente. A longa cauda iônica, o aumento da atividade e o momento em que tudo ocorreu apontam para um processo que não se encaixa perfeitamente nas expectativas. Isso não significa que algo impossível esteja acontecendo, mas sugere que objetos familiares ainda podem nos surpreender. Se esse comportamento não for único, então sinais semelhantes podem ter passado despercebidos antes. Portanto, a verdadeira questão é: estamos prontos para prestar mais atenção na próxima vez que o céu mudar silenciosamente? Compartilhe suas ideias e continue acompanhando o Mind Gap para saber o que vem a seguir.